11. Greta voltou a Londres com Cheska numa tarde fria e nebulosa de outubro e percebeu que fazia quase 4 anos desde que partiu da cidade. Levava consigo uma mala com algumas roupas para ela e a filha e 50 libras, o dinheiro que David lhe dera por ocasião de sua partida de Londres, mais 20 libras que ela havia tirado da carteira de Owen. Depois de encontrar Cheska com a roupa de Johnny, Greta finalmente se dera conta de que precisava ir embora. Em seguida vieram os dias de angústia em que ela havia confidenciado seus planos a Mary, culpada por deixá-la sozinha com o marido, mas ciente de que não tinha escolha. Você deve ir, senhora Greta, pelo bem de Cheska, ou então pelo seu. Eu cuido do patrão. Se ele atirar coisas em mim, eu me abaixo, dissera Mary com um sorriso corajoso. E o Dr. Evans está a apenas um telefonema de distância, não é? Owen estivera em seu quarto, como de praxe, dando início à sua viagem diária para o alheamento da embriaguez. Greta tinha batido à sua porta e dito que ia levar Cheska para fazer compras em Abergavenny e talvez passasse o dia inteiro fora. Ele a fitara com seus olhos opacos e Greta chegara até a duvidar de que a tivesse ouvido. O namorado de Mary havia concordado em levá-las de carro à estação de Abergavenny. Greta lhe agradecera profusamente, comprara 2 passagens de trem para Londres e embarcara no vagão. Conforme o trem corria para longe do país de Gales e da ruína daquele casamento, Greta olhava fixamente pela janela, entorpecida. Apesar de não fazer ideia de onde ela e a filha dormiriam naquela noite, qualquer coisa parecia melhor do que viver no medo constante de seu marido cada vez mais instável. Ela não podia titubear. Cheska se encostou nela com uma boneca de pano embaixo do braço e Greta enlaçou a filha de modo protetor. Apesar de saber que voltava a Londres com pouco mais do que tinha levado ao partir, sentiu-se surpreendentemente forte e destemida. Quando, enfim, o trem parou na estação de Paddington, ela desceu na plataforma, batalhando para carregar Cheska, sonolenta e confusa, e a mala das 2. Foi até o ponto de táxi e pediu a um motorista que as levasse ao hotel Basil Street, em Knightsbridge. Estivera lá uma vez com Max e sabia que era um hotel respeitável, embora caro. Acostumada com a silenciosa tranquilidade de Marshman, Greta sentiu o barulho das ruas movimentadas de Londres trovejar em seus ouvidos ao pagar pela corrida e entrar no saguão do hotel. No entanto, ao menos a atmosfera antiquada do lugar a reconfortou. Elas foram conduzidas a um quarto com 2 camas separadas e Greta pediu 2 sanduíches e um bule de chá. Pronto, querida, disse a Cheska, sentando-a diante de uma mesinha de centro. Queijo com tomate, o seu favorito. Não quero. Cheska balançou a cabeça e começou a chorar. Greta desistiu rapidamente de tentar convencer a menina a comer. Em vez disso, desfez a mala e pôs um pijama na filha. Pronto, querida. Não é uma beleza ficar num hotel em Londres e dividir um quarto com a mamãe? Quero ir para casa, choramingou Cheska. Bem, por que não se deita na cama e deixa a mamãe ler para você? Isso pareceu animá-la. Então Greta leu uma história de contos de fada dos irmãos Grimm, o livro favorito da filha, e refletiu, desolada, também o favorito do filho, até que as pálpebras de Cheska baixaram e finalmente se fecharam. Greta passou um longo tempo sentada na beira da cama, estudando a filha. As maçãs altas do rosto, o nariz arrebitado e os lábios de botão de rosa eram emoldurados por um rosto em forma de coração. O cabelo dourado e fino caía em cachos perfeitos sobre os ombros.
Os cílios compridos e escuros descansavam sobre a pele imaculada e sem marcas. Dormindo, ela parecia um anjo. Greta se sentiu inundar por uma enorme onda de amor. Cheska sempre fora controlada, parecendo aceitar sem questionamento o jeito de Owen se alvoroçar em demonstrações de afeto a Johnny e de ignorá-la. Embora Greta ainda batalhasse todos os dias contra a tristeza pela morte do filho, odiava a parte dela que se sentia quase agradecida por ter sido ele a ser levado, e não sua adorada filha. Greta se despiu e beijou de leve a face da menina. Boa noite, meu amor. Durma bem. Deitou-se em sua própria cama e apagou a luz. Apesar da determinação de Greta, os primeiros dias em Londres foram difíceis. A prioridade era encontrar um lugar para as duas morarem, mas Cheska logo se cansou de ser arrastada de um apartamento para outro e ficou irritadiça e mal-humorada. Greta não gostava dos olhares desconfiados das senhorias em potencial quando ela lhes explicava que era viúva. Supunha que já deveria ter se acostumado com o estigma de mãe solteira. Após 3 dias de buscas, encontrou um lugar limpo e claro no andar superior de uma casa muito próxima do lugar onde havia morado antes de fugir para o país de Gales. A Kendall Street ficava pertinho da Edward Street, e Greta experimentou uma sensação de segurança por se mudar de novo para uma área que já conhecia. A outra vantagem era a senhoria, que pareceu muito solidária quando Greta lhe contou que o pai da Cheska havia morrido logo depois da guerra. Perdi meu marido e meu filho, Sra. Simpson. Uma coisa terrível. Lamentou-se a mulher. São muitas crianças crescendo sem pais. Por sorte, meu marido me deixou esta casa, que me garante o sustento. É uma moradia calma. Temos 2 senhoras idosas no térreo. Sua filhinha é uma menina comportada, não é? Ah, sim, muito comportada. Não é, Cheska? Cheska fez que sim e abriu um largo sorriso para a senhoria. Que gracinha! Quando gostaria de se mudar para cá? Indagou a mulher, obviamente encantada. O mais cedo possível. Greta entregou o depósito e 1 mês de aluguel. Fez a mudança 2 dias depois e puxou uma das camas de solteiro para a sala, para que Cheska pudesse ter seu próprio quarto e não fosse perturbada durante a noite. Na primeira noite no apartamento, Greta pôs Cheska para dormir e foi para sua combinação de sala e quarto, onde afundou numa poltrona. Depois dos amplos espaços da mansão de Marshman, sentiu uma terrível claustrofobia. Porém, era o melhor que podia fazer no momento. O dinheiro que tinha já estava minguando, e ela sabia que em breve precisaria encontrar um novo emprego. Pegou o exemplar do Evening News e deu uma rápida olhada nos anúncios. Assinalou as possibilidades a lápis. Triste com a falta de vagas adequadas e com seu despreparo para qualquer uma delas, foi até a cozinha, preparou uma xícara de chá e acendeu um cigarro. Seu emprego no Windmill estava longe de ser o tipo de coisa que poderia falar com um potencial empregador. E ela realmente não queria voltar ao teatro, já que os horários penosos significariam deixar Cheska sozinha por longos períodos. O ideal seria algum tipo de trabalho administrativo num escritório do centro financeiro ou do West End. Depois que arranjasse o emprego, teria que pôr o anúncio para contratar uma babá que cuidasse de Cheska enquanto estivesse trabalhando. No dia seguinte, Greta comprou uma barra de chocolate para Cheska, a arrastou para um telefone público e marcou entrevistas. Mentiu descaradamente, dizendo aos potenciais empregadores que sim, sabia datilografar e tinha experiência no serviço de escritório. Depois de marcar 2 entrevistas para a manhã seguinte, viu-se com um problema. O que fazer com Cheska enquanto estivesse lá? Voltou para casa puxando a filha pela mão e se sentindo desanimada.
No vestíbulo, uma senhora idosa catava as folhas que tinham entrado no imóvel. Olá, meu bem, você é nova aqui? Sim, acabamos de nos mudar para o apartamento do último andar. Meu nome é Greta Simpson e esta é minha filha, Tisca. Os olhos da senhora pousaram na garotinha. Andou comendo chocolate, meu bem. Tisca fez que sim, com ar tímido. Vamos ver. A senhora puxou um lenço do bolso e limpou o rosto de Tisca. Surpreendentemente, a menininha não reclamou. Pronto, assim está melhor, não é? Eu sou Mabel Brearley, aliás. Moro no número 2. Seu marido está trabalhando, não é? Sou viúva, na verdade. Eu também, minha cara. Morreu na guerra, foi? Sim, bem, logo depois. Foi ferido durante os desembarques na Normandia e nunca mais se recuperou. Ah, sinto muito. Perdi o meu na Primeira Guerra Mundial. São tempos trágicos estes em que vivemos, não é? Sim, concordou Greta com expressão sombria. Quando quiser uma xícara de chá e um pouco de companhia, é só falar. É bom ter uma coisinha linda como você por perto. Ao ver a filha retribuir o sorriso de Mabel, Greta resolveu agarrar a oportunidade. Eu gostaria de saber, Sra. Brearley, se conhece alguém que, por acaso, poderia tomar conta da Tisca por algumas horas amanhã de manhã. Tenho uma entrevista de emprego e não posso levá-la comigo. Bem, deixe-me pensar, disse Mabel, coçando a cabeça. Não, eu não diria que conheço. A não ser, creio que eu poderia cuidar dela, desde que não demore demais. Ah, a senhora faria isso? Eu ficaria muito grata. E volto na hora do almoço. E vou lhe pagar, é claro. Então está combinado. Nós, viúvas, temos que nos ajudar, não é? A que horas seria? Posso descer com ela às 9 horas? Perfeito. Então, até amanhã. Aliviada, Greta subiu para seu apartamento com Jessica no colo. Usando o único terninho que levara consigo para Londres, Greta deixou Jessica na casa de Mabel na manhã seguinte. A menina choramingou quando a mãe explicou que tinha que sair um pouquinho, mas voltaria na hora do almoço. Não se preocupe, senhora Simpson. Jessica e eu vamos ficar bem. Mabel a tranquilizou. Greta saiu antes de ver as lágrimas que fatalmente cairiam e pegou um ônibus em direção a Old Street para sua primeira entrevista. Era um cargo de auxiliar de escritório num banco, executando tarefas simples, como arquivar papéis, combinadas com um pouquinho de datilografia. Greta ficou nervosa e suas mentiras não estavam bem treinadas. Saiu da entrevista com o gerente do escritório, certa de que não teria notícias dele. A entrevista seguinte foi para o cargo de assistente de vendas no balcão de perfumes da Swan Edgar em Piccadilly. Sua chefe em potencial era uma mulher na casa dos 40, de feições severas, elegantemente trajada, com um terno masculino. Perguntou se Greta tinha algum dependente e, dessa vez, Greta mentiu com mais desenvoltura. Porém, ainda saiu da loja sabendo que seria um milagre se o cargo lhe fosse oferecido. Triste, foi andando pela rua até uma banca de revistas para comprar um jornal. Todos os dias, durante uma semana, Greta deixou Jessica na casa de Mabel e passou as manhãs comparecendo a entrevistas. Começou a se dar conta de que o desemprego maciço do pós-guerra, problema que antes lhe parecera muito distante, vinha surtindo um efeito acentuado em suas perspectivas de arranjar trabalho. Mas Greta seguiu firme, pois a ideia de voltar para o país de Gales e para Owen não era uma alternativa.
Na sexta-feira, como de praxe, ela levou Cheska à casa de Mabel e partiu no ônibus para Mayfair. Não se sentia otimista em relação à entrevista, que era para o cargo de recepcionista de um escritório de advocacia. Na véspera, um possível empregador a submetera a um teste de datilografia, no qual ela se mostrara um completo fiasco. Respirando fundo, tocou a campainha ao lado da imponente porta preta da entrada. Pois não, em que posso ajudá-la? A mulher que abriu a porta era jovem e exibia um sorriso amistoso. Tenho uma entrevista marcada para as 11h30 com o Sr. Pickering. Certo, venha comigo. Greta acompanhou a moça e foi levada até a recepção. A sala tinha paredes revestidas de painéis de carvalho, um carpete grosso e poltronas de couro. A moça apontou uma das poltronas. Sente-se, por favor. Vão dizer ao Sr. Pickering que você chegou. Obrigada. Greta viu a moça abrir uma porta ao fundo da sala e desaparecer, fechando-a. Perguntou a si mesma se valeria a pena ficar ali. Num escritório requintado como aquele, tinha certeza de que eles iriam querer alguém com anos de experiência. Greta Simpson? Greta se levantou e estendeu a mão para um homem alto e muito atraente que calculou ter uns 30 e poucos anos. Estava impecavelmente vestido com um terno de risca de giz. Tinha penetrantes olhos azuis e uma farta cabeleira negra com ligeiras entradas. Sim, como vai? O Sr. Pickering pegou sua mão e apertou com firmeza. Muito bem, obrigado. Quer me acompanhar, por favor? É claro. Greta o seguiu até a porta no fundo da sala que o homem manteve aberta para que ela passasse. Por aqui. Sr. Pickering a conduziu ao interior de um escritório amplo e desarrumado. A escrivaninha estava carregada de papéis e havia livros pesados de direito nas prateleiras da estante atrás dela. Sente-se, Sra. Simpson. Peço desculpas pela desordem, mas receio que este seja o único ambiente em que consigo trabalhar. Deu um sorriso agradável ao se sentar atrás da escrivaninha. Então, fale-me um pouco sobre você. Greta desfiou sua história, mas sem mencionar Cheska. Certo. Alguma experiência no trabalho em escritório? Após uma semana de mentiras, ela resolveu falar com franqueza. Não, mas estou extremamente disposta e ansiosa para aprender. Sr. Pickering bateu com a ponta de um lápis na escrivaninha. Bem, a posição que estamos oferecendo não é realmente um cargo técnico. Lidamos com algumas pessoas muito ricas e importantes e gostamos de nos certificar de que elas sejam bem tratadas desde o minuto em que entram no edifício. Esperamos que a senhora receba nossos clientes, ofereça-lhes chá e, acima de tudo, seja discreta. A maioria dos clientes vem nos ver por estar com algum tipo de problema pessoal. O telefone na mesa da recepção seria responsabilidade sua, assim como o controle da agenda de meus compromissos e do meu sócio, Sr. Salles. Temos ainda a Moira, nossa secretária, que cuida com muita eficiência da datilografia e da administração do escritório. Mas a senhora, ocasionalmente, teria que ajudá-la. Estaria substituindo a senhora Forbes, a quem conheceu na recepção. Lamentamos perdê-la, mas ela vai ter um bebê no ano novo. A senhora não tem nenhum plano nessa área. Tem, Sra. Simpson? Greta conseguiu fazer um ar adequadamente chocado. Na minha atual situação de viúva, não é uma alternativa. Ótimo. A continuidade é fundamental, sabe? Os clientes gostam de estabelecer uma relação. E estou certo de que, com seu rosto bonito, a senhora será capaz de encantá-los. Então, gostaria de fazer uma tentativa, começando na segunda-feira? Greta ficou tão surpresa que não conseguiu pensar no que dizer. Ou prefere ir para casa e pensar no assunto? Não, não, disse ela depressa. Eu adoraria. Aceito o emprego. Excelente, a senhora será perfeita.
O Sr. Pickering se levantou. Peço desculpas, mas tenho um compromisso no almoço. Se quiser mais alguma informação, converse com Sally, digo, com a Sra. Forbes. Ela dará todos os detalhes. O salário é de 250 libras por ano. É aceitável? Sim, com certeza. Greta se levantou e estendeu a mão por cima da escrivaninha. Muito obrigada, Sr. Pickering. Não vou decepcioná-lo, prometo. Tenho certeza de que não. Tenha um bom dia, Sra. Simpson. Ao sair do escritório e entrar na recepção, Greta foi tomada por uma onda de euforia. Nem 3 semanas em Londres e ela havia conseguido um lugar para morar e um meio de se sustentar com a filha. Como foi? Perguntou Sally. Ele me ofereceu o cargo. Começo na segunda-feira. Graças a Deus. Ele entrevistou uma porção de moças, sabe? Estava começando a achar que teria meu bebê nesta escrivaninha. Ninguém parecia ser suficientemente encantadora. Entende o que eu quero dizer? Acho que sim. Você gostou de trabalhar aqui? Perguntou Greta. Muito. É fácil trabalhar com o Sr. Pickering. E o velho, desculpe, o Sr. Sellers, o sócio majoritário, é uma doçura. Mas apenas tome cuidado com Verônica. É a filha do Sr. Sellers. Ela é casada com o Sr. Pickering, uma perfeita megera. Aparece aqui de vez em quando, a caminho de algum lugar luxuoso para almoçar. Manda no marido com mão de ferro. É o verdadeiro poder por trás do trono. Se ela não gostar de você, estará na rua. Minha antecessora saiu daqui por causa dela. Entendo. Mas não se preocupe, Sua Majestade não nos brinda com sua presença com muita frequência, graças a Deus. Há alguma outra coisa que queira saber enquanto está aqui? Greta fez algumas perguntas, às quais Sally respondeu com detalhes e em seguida consultou o relógio. Ai, 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 não percebi que era tão tarde. Preciso ir andando. Bem, foi um prazer conhecê-la. Vou ficar alguns dias aqui depois que você começar para ensinar o caminho das pedras, mas tenho certeza de que você se sairá bem. Obrigada. Para quando é o seu bebê? Greta conseguiu se deter por pouco, antes de enveredar por uma conversa solidária sobre os últimos e desgastantes meses da gravidez. Até segunda. Boa tarde. Correu para a rua e se deu o luxo de pegar um táxi, ansiosa para chegar em casa o mais rápido possível. Decidiu perguntar a Mabel se ela estaria interessada em cuidar permanentemente de Jessica durante o dia. Se não estivesse, ela teria de pôr um anúncio na banca do jornaleiro local. Ao chegar em casa, uma Jessica risonha, com um rostinho sujo de chocolate, saiu correndo do apartamento de Mabel para recebê-la. Olá, querida. Greta levantou a filha no colo. Você se divertiu? Fizemos bolinhos, mamãe. Jessica se aninhou na mãe. Ela foi boazinha? Perguntou Greta a Mabel, que havia aparecido à porta. É uma anjinha. A senhora tem uma menininha adorável, Sra. Simpson. Ora, por favor, chame-me de Greta. Você tem 5 minutos livres, Mabel? Há uma coisa que quero perguntar. Sim, entre, meu bem, por favor. Acabei de fazer um chá. Greta entrou com Jessica no apartamento de Mabel, que era cheio de móveis pesados e antigos. Tinha um vago aroma de violetas e desinfetante. Mabel a fez se sentar na sala e foi buscar uma bandeja na qual havia um bule de chá coberto por um abafador tricotado em cores vivas, xícaras e um prato de bolinhos queimados. Pronto, disse Mabel, passando a Greta uma xícara de chá forte. Então, o que você queria perguntar, meu bem? Bem, hoje de manhã consegui arranjar um emprego num escritório de advocacia em Mayfair. Ora, que moça inteligente! Eu mesma nunca aprendi a ler nem escrever. Naquela época, as mulheres não aprendiam, sabe? Bem, o problema é que eu tenho Jessica. Preciso ganhar meu sustento, mas é óbvio que não posso levá-la comigo. Não, é claro que não.
Então, fiquei pensando se a senhora teria interesse em cuidar dela regularmente. Eu a remuneraria, é claro. Bom, deixe-me ver. De quantas horas nós estamos falando? Eu teria de sair às 8h30 e não estaria de volta antes das 6. 5 dias por semana? Sim. Bem, podemos fazer uma tentativa, não é? Mabel sorriu para Tisca, que, toda contente, comia um bolinho no colo da mãe. Gosto da companhia dela. Em seguida, as duas combinaram uma remuneração de 15 xelins por semana. Fica ótimo assim, disse Mabel. Qualquer trocadinho extra cai bem hoje em dia. A pensão do meu marido só cobre bem mal o aluguel e a comida. Bem, fico muito agradecida, de verdade. Mas hoje não devemos tomar mais o seu tempo de qualquer modo. Venha, Tisca, vamos almoçar. Greta se levantou. Você sabe o que precisa fazer, não é, querida? Disse Mabel enquanto as levava à porta da frente. O quê? Arranjar um novo marido. Tenho certeza de que uma moça bonita como você poderia achar um bom moço rico para se casar e para cuidar de vocês duas. Não tá certo mamãe ter que trabalhar fora. É muita bondade sua, Mabel, mas acho que nenhum homem estaria interessado em uma viúva com uma filha, disse Greta com um sorriso pesaroso. Até segunda. Sim, querida, cuidem-se. Ao subir para o apartamento com Tisca no colo, Greta pensou no que Mabel dissera. Mesmo que pudesse, duvidava que algum dia voltasse a se casar.